Muito boa tarde a todas e a todos. Em nome da Bertrand Editora, dou-vos as boas-vindas a esta sessão de apresentação de Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do meu país, de Ana Cristina Pereira. Eu baralho sempre o título, umas vezes é Mulheres da Minha Vida, enfim, bom. E quero agradecer estarem aqui este fim de tarde, neste início de fim de semana prolongado, para alguns. E muito em especial queria agradecer a anuência do convite de Alexandre Oliveira, da Universidade do Porto, da Marina Camacho, da Samanta. São ambas protagonistas, agentes do livro, o que dá uma vivência real ao que lá se escreve. E pronto, obrigado por estarem aqui. Eu, antes de começar, quero dizer que no meu lugar devia estar uma mulher, e não o digo por uma questão de identificação ou de género, ou porque o livro é sobre a evolução da condição feminina na Madeira e no país, mas porque, na parte da Bertrand, este projeto começou justamente com uma mulher. Sempre começa assim com uma mulher, né? Portanto, a gênese das coisas vem daí. E essa mulher chama-se Bárbara Soares, e era a editora da Bertrand. Foi ela que acolheu o projeto da Ana Cristina Pereira, foi ela que o defendeu junto do comitê editorial da Bertrand Editora, foi ela que defendeu a aposta da editora neste livro, foi ela que editou o texto, acompanhou a autora durante grande parte de todo o processo editorial, e de repente a vida e o trabalho, enfim, entrecruzaram-se, e ela, por razões emocionais e sentimentais, teve que sair do país. Ao sair do país, por arrasto, saiu da Bertrand e, por arrasto, teve que, entre aspas, largar o livro. Assumia o lugar dela, com uma grande sorte, porque o livro estava quase terminado, portanto, foi só dar a continuidade, acompanhar algumas questões de trabalho com Ana Cristina. Eu vou tentar ser muito breve. Este livro, além da sua óbvia temática, eu penso que a Ana Cristina refere isso num dos textos introdutórios, é um bocadinho, ou é em grande parte, herdeiro do livro Mulheres do Meu País, da Maria Lamas. Sendo que o que é interessante aqui é que ele reflete a realidade do pós-25 de Abril. E por isso chama-se, no subtítulo, Igualdades que Abril abriu. Nós falámos até longamente sobre este subtítulo. Inicialmente era a igualdade que Abril abriu, mas a Ana Cristina referiu muito bem na altura que não é uma igualdade, não é só a igualdade de género, é a igualdade de acesso à educação, de acesso às condições de vida, igual, inclusive a igualdade de respeito, que é uma coisa subtil, mas que falta muito, sobretudo nas relações de género. O outro aspecto que eu penso fundamental neste livro é o facto de facto, abriu portas, e nós temos dado, se calhar, a democracia como um dado adquirido. E temos que olhar à nossa volta e pensar que se calhar já não é bem assim. Vendo uma correlação tão forte entre a evolução da condição feminina e a evolução da democracia, se calhar temos que olhar para este livro como um testemunho fortíssimo para que se ponha o pé na porta, para que a porta não se feche. Obrigado. Muito olá, boa tarde a todas as pessoas presentes. Saúdo também, particularmente, as pessoas que estão aqui comigo neste palco, e ainda mais, de forma mais fervorosa, a Ana Cristina, a quem dou os parabéns por esta obra, e também dizer-lhe publicamente que é uma honra e uma felicidade para mim estar aqui, neste papel, a apresentar este livro. A Ana Cristina eu considero que é uma das melhores jornalistas portuguesas da atualidade. Tem-nos habituado a textos de uma prosa belíssima, mas, sobretudo, tem-nos mostrado e tem escrito sobre temas, pessoas e grupos que são oprimidos, que são excluídos, que são estigmatizadas. Ela chama a atenção para quem é esquecido, negligenciado, rejeitado, para quem, muitas vezes, de outra forma, não tem voz. E é longa a lista destas pessoas, ou grupos, não é? Dos cuidadores informais à população idosa, dos menores institucionalizados ao encolhimento, das pessoas com algum tipo de deficiência, diversidade, das pessoas sem abrigo, os trabalhadores e as trabalhadoras do sexo, os migrantes, mas também um rol de temas importantes
e que urge evidenciar e que ela faz tão bem, como os direitos laborais, as desigualdades salariais que têm a ver com o género, as prisões, a violência doméstica, a violência sexual, o assédio, a pobreza, a saúde mental, a exclusão, ou seja, uma série de temas com grande ênfase no género, que são muito importantes de salientar e que muitas vezes fazem falta no jornalismo. O livro tem uma estrutura de 25 capítulos, mais um prefácio da Sofia Abuin, que é uma socióloga investigadora da Universidade de Lisboa, do Instituto de Ciências Sociais, e que trabalha, entre outras, as questões de género. O livro, já sabes, chama-se Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País, Igualdades que Abril abriu, e é sobre as mulheres na e da Madeira e as desigualdades de género. Mas não é só isto, porque isto assim é simples demais. Não seria um bom resumo, porque o livro é complexo e tem muitas camadas. Há 2 capítulos, um no início e um no fim. O do início não é o primeiro, mas aparece logo no início, que fazem a contextualização do livro e do seu tema central. E depois temos mais 23 capítulos, ou seja, os restantes, que contam histórias individuais e familiares de mulheres, de gerações de mulheres, que são entrecortadas por aspectos históricos, políticos e sociais. Desde a história da descoberta e povoação da ilha, à transição para a democracia, dos problemas da agricultura, de monocultura da Madeira, que eu não sabia, à imigração para a Venezuela, da importância dos bordados à sindicalização deste setor de molde, a conferir melhores condições e mais direitos das mulheres que aí trabalham. O livro é todo assim, articula as histórias individuais das mulheres com a história coletiva. E por isto também é tão complexo, intrincado e importante. Porque não se limita a contar as histórias individuais, por muito interessantes que elas sejam, mas falo enquadrando essas histórias. Nós não somos independentes dos contextos histórico, social e cultural nos quais nos incluímos. E é isso mesmo que a Ana Cristina Pereira dá ênfase. É por isso também um livro muito informativo, porque quem não saber nada da história da Madeira, como eu há bocado estava aqui a referir, vai ficar a saber mais alguma coisa. E quem não souber nada do movimento feminista também vai fazer aqui algumas aprendizagens. Por exemplo, quem nunca tiver ouvido falar na Carolina Beatriz Ângelo, uma das minhas heroínas, e julgo que devia ser uma das heroínas deste país, vai ficar a saber que foi a pioneira de voto feminino em Portugal, que numa altura em que o voto ainda era impedido às mulheres, ela conseguiu votar em 1911. E a Ana explica-nos porquê, como é que conseguiu e quais foram as consequências disto. Portanto, é também um livro que nos dá muita informação sobre assuntos bastante importantes. O livro tem um outro aspecto muito interessante, que tem uma linha temporal. À medida que nós vamos lendo o livro e que vamos evoluindo nos capítulos, vamos vendo aqui uma cronologia que acompanha a evolução social e económica de um país e de uma ilha que estão agora mais desenvolvidos nos costumes, na educação formal, que oferece maiores oportunidades e maior igualdade. Portanto, as histórias vão evoluindo também assim. Se no início as histórias das mulheres, e a mulher mais velha do livro, a Joana Oliveira Freitas, nasceu em 1942, e há muitas mulheres neste livro que nasceram na década de 40 do século XX, e estava a dizer, se no início as histórias das mulheres são marcadas pela pobreza, pelas más condições de vida, pela baixa escolaridade, pelo confinamento ao espaço doméstico, à dependência económica dos maridos, à subserviência, à submissão, embora sempre também com histórias que rompem este destino, mais para a frente, à medida que se avança, as mulheres já vivem num outro contexto socioeconómico. O livro atravessa a história, as personagens atravessam o tempo. Melhoram as condições de vida, mudam as relações dos pais e das mães com os filhos e as filhas. As mulheres já têm mais acesso à educação, a experimentação sexual feminina já é mais normalizada, as mulheres são mais independentes, as tarefas domésticas são divididas com os maridos, o ensino foi democratizado e as mulheres estão no trabalho de forma generalizada. Mas as desigualdades persistem, na ilha como no resto do mundo. Um dos exemplos que a Ana Cristina nos dá, a propósito de algumas desigualdades de género ainda hoje, é o do cuidar. As mulheres continuam a ser cuidadoras. Sempre cuidaram dos outros, diz a Ana Cristina. A propósito da história da enfermeira Isa Oliveira, que cuida
dentro e fora de casa. E depois ela conta esta história e corrobora com dados do Instituto Europeu da Igualdade de Género sobre o peso das mulheres entre os profissionais de saúde e de apoio social na União Europeia quando começou a pandemia. E, volto a citar, a prestação de cuidados não pagos ainda é assaz encarada como uma responsabilidade especial das mulheres. Há, sim, desigualdades que persistem, mesmo que atenuadas. Sofia Caldeira, uma das mulheres do livro também, dizia que, quando fosse grande, queria ser avó, porque via a sua avó cuidar dos netos e pensava que essa era uma atividade remunerada. E isto mostra, de facto, como, neste caso, aos olhos de uma criança inocente, de facto, salienta as atividades não pagas que muitas mulheres, por vezes, têm. Sobretudo as mulheres. Este livro é sobre as mulheres, mas também é sobre a Ilha da Madeira. A sua história, as suas tradições, a sua geografia, a sua gastronomia, a agricultura. Cruza as histórias individuais com a história da Madeira e do país. Outra camada aqui que eu acho... outra leitura que a Ana faz, que também já referi, que me parece muito, muito interessante, desculpem, estas minhas folhas estão aqui atrás, tem que ver com as tais mulheres que contrariam esta condição de género que, por exemplo, as impedia de ir à escola ou que as impedia de ter emprego ou de serem independentes, e ser contrariada por mulheres com força e determinação para lutarem contra o seu destino, que conseguiam fugir a isso sendo resistentes, resilientes. Por exemplo, a Naideia Nunes, nascida em 1970, que diz: à volta de casa dos meus avós só via mulheres escravizadas. As mulheres tinham de se casar, ter muitos filhos e de aturar maridos bêbados. Era isso que faziam. E eu pensava, não, eu não quero. É professora, como sempre sonhou. A Josefina Mendonça, cuja necessidade de sobrevivência a impedia de progredir na escola além do 4º ano. Tu tens que ir buscar lenha, tu tens que ir apanhar o advogado, tens de ir lavar roupa para a ribeira, tu tens de ajudar a plantar batatas, tu tens de fazer o comer. Mas contra a vontade do pai e com a conivência da mãe, a trabalhar de dia e a estudar à noite, concluiu o 12º ano. O livro é feito de mulheres normais, mulheres comuns, mulheres como qualquer uma de nós e que, como qualquer uma de nós, sabe e sente o que são as desigualdades de género. O capítulo que eu mais gostei é o primeiro. Chama-se A Revolução Dentro de Casa. E a personagem central é a Dona Angelina, a mãe da Ana Cristina. Começa muito bonito, com uma descrição de uma ceia de Natal em que a Ana Cristina vê sobre, e vou citar, a melhor toalha, uma metáfora da desigualdade de género. E escreve: no prato da minha mãe, um pescoço, uma asa. No prato do meu pai, uma coxa de galo. E a partir daí reflete sobre as desigualdades. Guia-nos em conversas em que a mãe, que só fez a 3ª classe e não sabe que é uma feminista, diz que defende a igualdade de direitos entre homens e mulheres com unhas e dentes. Traça a história de várias gerações, da avó até à sobrinha, e vai refletindo sobre o que mudou e o que se mantém e tentando projetar o futuro da sobrinha. A propósito da coxa de frango no prato do pai e da asa no prato da mãe, escreve, e agora isto das folhas ainda vai ficar mais complicado. Agora ia aquele livro, escreve. O Rui vai ler esse... Vai ler. Vais ler isto? Eu só vou ler um bocadinho. Escreve. Não devia comer isso, resmunguei. É o que eu gosto, reagiu ela. Fiquei a remoer naquelas palavras. O que mais terá contribuído para a minha mãe, nascida em 1944, acreditar que gosta de comer o pescoço e a asa? O que mais terá concorrido para que eu, nascida em 1975, me julgue no direito de estar entre os primeiros a escolher e a optar invariavelmente pelo dorso? O que esperar da minha sobrinha ali sentada, nascida em 2015? E eu acho estas reflexões incríveis.
além de que acho que este capítulo é muito corajoso por expor uma parte da história pessoal, mas é muito reflexivo, muito pedagógico, informativo, e mesmo eu pus-me a pensar nisto. Pus-me a pensar que eu não, em minha casa não tive isto, mas há muitas famílias próximas que eu conheço assim e com as quais convivo. Não a minha família dos meus pais, mas outras famílias próximas. É um livro sobre desigualdade de género, já o disse. É um livro, mas é um livro feminista. É um livro que procura homenagear as mulheres que fazem a sua resistência diária. E sobre feminismo, eu vou ler aqui uma citação da Ana de Castro Osório, que a Ana Cristina Pereira tem também aqui no livro, porque é surpreendentemente atual. É uma citação de 1905 e que diz assim: o feminismo é ainda em Portugal uma palavra de que os homens se riem ou se indignam, consoante o temperamento, e de que a maioria das próprias mulheres coram, coitadas, como se falta grave cometida por algumas colegas, mas de que elas não são responsáveis, louvado Deus. E, no entanto, nada mais justo, nada mais razoável do que este caminhar, seguro embora lento, do espírito feminino para a sua autonomia. Eu já não me lembro quando li a Ana de Castro Osório, mas já foi há muito tempo que não me lembrava de tanta atualidade como a deste esboço. É verdade, estamos agora melhor do que antes, e este livro demonstra claramente. A igualdade de género plena ainda está longe, mas já percorremos um longo caminho até aqui. Se a Maria Lamas dava, nos anos 40 do século XX, um retrato das mulheres deste país, a Ana Cristina Pereira traça uma evolução das mulheres da Madeira e deste país nos últimos 80 anos. Ou seja, sem esquecer as várias incursões que faz aos últimos séculos, a Ana Cristina toma as histórias das várias mulheres nascidas na Madeira, desde os anos 40 até os anos 90 do século XX. E, embora não baste adicionar um novo elenco de heroínas ao velho elenco de heróis, para incluir as mulheres na história, como diz a Ana Cristina Pereira, a citar a historiadora Bonnie Smith, há que adotar uma perspectiva de género. É importante que se dê visibilidade às mulheres, que se lhe dê voz e protagonismo. É isto que faz a Ana Cristina neste livro, e faz muito bem. A nossa história, a história das mulheres e do feminismo, tem hoje um novo contributo para se tornar mais rica. Olá, boa tarde a todos. Por acaso isto está tudo a correr muito bem, só tive pena uma coisa, não termos pensado um bocadinho antes, porque bonito era eu ter estado aqui, ter sido anunciado e chegar aqui e não dizer nada, isto acabar e eu não tinha aberto a boca. As pessoas dizem, mas então estavas ali e não falaste? Então, exatamente isso, o que é estar numa mesa e durante a refeição não se ter direito à palavra. Acho que seria uma belíssima reflexão. Era assim, ficava mais performático e tinha a ver muito com este livro. Depois, outra coisa que é muito interessante é que eu dizia, aquele bocadinho que ela leu, eu achava que deveria entrar, mas dizia assim, pai, mas isto aqui depois vai ficar um bocado estranho. Portanto, entrou assim, já não preciso passar por ele, que é ótimo. Terceira coisa, eu tenho ascendência da Madeira, mas não, isto deveria ser muito mais giro com a pronúncia da Madeira. Até porque depois os madeirenses têm uma coisa extraordinária, são os únicos. Eles estão aqui, falam sem pronúncia, quando estão lá, sai tudo. Portanto, não perdem, é uma coisa extraordinária, a sério. Eu acho que são os únicos que conseguem fazer isso, porque eu conheço malta transmontana, mas já está aqui há muito tempo, quando vamos lá continuam a falar, como falam aqui. Agora os madeirenses não, chegam lá, ou quando estão ao telefone, mesmo aqui, estão ao telefone, com a família, pum, logo, pronúncia madeirense. Eu não tenho essa capacidade, portanto, não sei se já alguém se tinha percebido este detalhe, mas eu acho maravilhoso, acho surpreendente. Eu só vou ler os diálogos aqui, estes diálogos maravilhosos. A mãe sabe o que é uma feminista? Sei lá. Uma feminista é uma pessoa que defende a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Isso eu também defendo, com unhas e dentes. Mas o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso defender as mulheres? Tantas morrem todos os anos. A mulher, se pudesse, também batia no homem, mas não pode. O homem tem muita força. Também há mulheres que batem. Mas para haver uma mulher a bater, quantos homens batem? A ideia não é ver mulheres a bater em homens, é ninguém bater em ninguém. E isso é que eu gostava de ver.
mais à frente. O que é que a mãe sonhou para si que, não conseguindo, sonhou para nós? Que estudassem, que aprendessem a conduzir, que cada uma tivesse o seu carrinho, que cada uma ganhasse o seu pão. Eu sempre quis isso para mim. Queria tirar a carta de condução. Eu não podia. O dinheiro andava sempre contado. Fui pouco à escola, ia gostar de tirar o código. Queria que as minhas filhas tirassem. Um dia mais tarde, se precisassem de levar uma criança ao médico à pressa, não tinham de pedir a ninguém, de ver beiças penduradas. E ter um salário. Eu acho que toda a mulher deve ganhar o seu salário. Uma que não vive apertada, outra que não está à espera que o marido traga uns tostões para comprar um pão, um cobertor. Não tive para mim, não me calhou, quis para as minhas filhas. Nunca dançou até amanhecer, nunca bebeu demasiado, nunca viajou sem destino, nunca cometeu loucuras no calor da paixão. Trabalhava de manhã à noite, éramos tantos, estava desejando sair de casa, sabia lá o que era a paixão. Hoje em dia é que se fala em paixão, nessa altura não, era casar. Casou-se para a vida e devotou-se aos filhos. Aproveitando o convívio dos últimos dias do ano 2018, entregamos a este exercício divertido e doloroso de olhar para nós além de nós. Certa noite, em minha casa no Porto, desafiei-a a identificar a coisa mais determinante na vida dela e, sem hesitar, escolheu a pílula contraceptiva. Quantas mulheres da geração dela responderiam o mesmo? A pílula foi introduzida em Portugal em 1962 como regulador de ciclos menstruais. Não era suposto admitir-se que dava a liberdade de decidir se e quando ter filhos. A minha mãe descobriu a pílula em Moçambique. Em janeiro de 72 viajou com os 2 filhos rapazes ainda pequenos. O meu pai cumprira o serviço militar obrigatório e ingressara na Polícia de Segurança Pública. Novas vizinhas passaram-lhe o segredo. Foi a melhor coisa que fiz lá. Se não fosse isso, tinha-me enchido de filhos como as outras. A Fernanda do Pé de Lombo, que é da minha idade, teve 9. Boa noite a todos. Antes de começar, quero-me desculpar pelo meu português, que pronto, longe de ser perfeito, combinado com o nerviosismo, a minha língua natal, pode sair o portunhol por ali. Antes de começar, quero agradecer à Ana, quero felicitar a Ana, peço desculpa, por tão grandioso livro, pela sua incansável luta pela igualdade, justiça e inclusão das pessoas, desde a parte social, a parte política, por dar voz a quem não a tem, por nos informar e comunicar sobre temas e assuntos pouco ouvidos e às vezes até desconfortáveis de falar. Sem pessoas como ela com essa convicção, o mundo não seria igual. Conheci a Ana no ano 2018, na faculdade, ainda estava na faculdade. Entrou em contacto comigo por causa de uns colegas que trabalhavam na Globo junto comigo, naquele aplicativo de repartição de comida, para uma reportagem do aplicativo, daqueles tipos de aplicativos no jornal. Desde no início sempre pensei que fosse uma entrevista para lhe explicar mais ou menos o que é que tratava o aplicativo, mais ou menos isso. Era uma coisa nova em Portugal e pronto, acho que achei engraçado lhe explicar o que é que eu fazia naquele part-time. Foi só quando chegámos ao café da FEUP, que aproximadamente depois de uns 50, uma hora, encontramos as duas num mar de lágrimas. Passou de ser uma conversa a explicar o meu emprego na altura para uma consulta terapêutica quase psicológica. 3 anos depois aconteceu a mesma coisa. Falamos desde quem é que eu era, o meu percurso académico, a minha família, também falamos do aplicativo, porque é que eu escolhi vir para Portugal, especialmente para o Porto, porque é que saí da Venezuela. Desculpa. Na altura já tinha quase 2 anos cá. Sentiu-se bastante libertador falar sobre isso. Nunca tinha falado na altura, né? Desculpa.
foi até de me expor de um sentido de me sentir vulnerável a falar sobre isso tudo. E obviamente sentir-me também, a partir daí foi que comecei a sentir orgulhosa pelo que tinha alcançado. Então, pronto, são também tão curto período de tempo. Nunca pensei nisso antes de falar daquela conversa que tivemos, nunca. Não. Para mim era pronto, trabalhar, estudar, era tipo sim, é normal, mas era tipo, nunca me tinha percebido eu própria, né? A partir daí foi... comecei a pensar mais nisso, de não me menosprezar eu própria. E pronto, quero agradecer-te por isso, Ana, a ajudar-me a abrir os olhos nesse aspecto. Para mim, cá estar hoje é uma honra e um privilégio que o relato sobre a minha experiência esteja plasmado junto com as histórias destas grandes mulheres que expõem o livro é um orgulho. Formar parte deste grupo de mulheres maravilhosas que não une só o género, mas também as raízes e costumes. Faz-me sentir grata e abençoada. Cada história faz-te perceber a importância das coisas que, à primeira vista ou pensamento, podem parecer banais ou normais, mas que, desde outra perspectiva, faz-te apreciar até o mais mínimo e pequeno detalhe. Desde a história sobre como nasceu a poncha, até histórias de mais modernas e outras mais conservadoras. A quantidade de informação, dados curiosos e dicas sobre arte, cozinha tradicional, danças típicas, agricultura, enologia, natureza e inúmeros temas mais, faz-te mergulhar num mundo quase paralelo de aventuras de mulheres inspiradoras, corajosas, fortes e independentes. Por isso, obrigada, Ana, por nos ensinar as histórias de todas estas mulheres inspiradoras que nos fazem apreciar cada mais as nossas raízes e tradições madeirenses, especificamente. Como migrante, mulher e feminista, sinto que me ajudou a estimular o interesse em saber mais das minhas origens e de perceber melhor sobre os meus antepassados e sobre a evolução da vida das pessoas, especialmente das mulheres, na passagem neste mundo, assim como sobre os direitos, valores e princípios que eram quase impostos pela sociedade, pela lei e até pela Igreja. Faz-me valorar muito mais as histórias das minhas avós e a perceber melhor o porquê da forma em que elas pensam ou pensavam. O melhor presente que elas me puderam dar foi o fato de conseguir aprender delas e das histórias que elas me contavam, de valentia, histórias cheias de independência e pronto. Ajudou-me a apreciar muito mais essa parte. Isso sem mencionar as melhores receitas. Carne vinha de alhos, bacalhau com grão de bico, malassadas, brás de mel, bolo do caco. E não só, arepas, empanadas e pabellón criollo também foram parte das melhores receitas. Com isto aprendi que, sea donde sea que estemos, en español, nos encontraremos, teremos sempre presentes as nossas origens e tradições, que irão adicionando aqueles ingredientes novos com o descobrir dos novos horizontes. Somos do mundo. Boa noite a todos e a todas. Já vai começar o desastre. Muito obrigada por estarem aqui no final de sexta-feira. Eu tenho um bocadinho de medo destes eventos. Eu fico sempre a achar que não vai estar ninguém, até porque tenho amigos incríveis que começam a mandar mensagens na véspera a dizer: olha, desculpa, mas eu não consigo ir. Olha, desculpa, mas eu não consigo ir. E, portanto, só hoje recebi
mais de 20 mensagens dessas e ontem já nem sei quantas. Portanto, eu estava a dizer ao Nathan, antes de sair de casa, não vai estar ninguém. Isto aconteceu-me da última vez que lancei um livro e cheguei lá, a casa estava cheia e eu até me atrasei porque eu estava tão convencida que não ia estar ninguém. Mas pronto, aqui estamos. Obrigada. Obrigada também e fundamentalmente às pessoas que estão comigo aqui. A Samantha pôs-me a chorar já aqui. Ela disse uma coisa extraordinária que eu sinto muitas vezes no meu trabalho, que é, às vezes as pessoas não percebem o quão extraordinárias elas são. E depois, quando nós as entrevistamos e contamos as suas histórias, elas percebem-se, elas percebem as suas lutas, a sua narrativa, porque ela está enquadrada, a história está enquadrada num contexto. E funciona quando a pessoa lê como uma espécie de espelho. E esse ato de reconhecimento é muito... Eu acho que é muito bonito. Para mim é das coisas mais extraordinárias da escrita e do jornalismo. Não há nada pior de quando se entrevista alguém e depois a pessoa lê a notícia e diz: mas eu não disse isto. Eu prefiro ser assim a jornalista mais chata que existe à face da Terra e ligar, tipo, tu a escrever um texto, às vezes ligo 3 vezes. Olha, mas esclareça-me aqui mais esta tua vida. Porque esse reconhecimento acho que é muito importante. Fazer este livro foi um bocadinho arriscado. Foi um bocadinho arriscado porque há uma ideia que isto ler um país a partir de uma região não é uma coisa que pareça muito óbvia. Se nós fizermos uma leitura do país a partir de Lisboa, isso parece muito evidente. Porque, tal como no masculino, feminino e agora o não binário, o masculino é universal e o resto é uma coisa de nicho, também tudo o que não é Lisboa é um nicho. Então a Bertrand assume aqui um risco também, porque há esta ideia de que mas este é um livro sobre a Madeira. Não, isto é um livro sobre o país que usa a Madeira como um microcosmos. É uma leitura do país que encara a Madeira como um laboratório e vendo a Madeira como aquilo que a Madeira é, que é um lugar de fronteira. É um lugar onde, nos últimos 600 anos, sempre esteve a chegar e a sair, sempre houve gente a chegar e sempre houve gente a partir. Vocês acabaram de ouvir a Samantha. A Samantha nasceu na Venezuela. As avós da Samantha foram para a Venezuela e agora a Samantha fez o movimento de regresso. Ela nunca viveu na Madeira, mas tenho a certeza que adora milho frito e lapas grelhadas e poncha e cuscuz, essas coisas todas. Vou contar aqui só um detalhe que tem um bocadinho a ver com a gênese do livro, que está, aliás, para lá do... que é, quando eu comecei a pensar em fazer uma série de trabalhos para o público sobre os 600 anos da Madeira, e eu pensei na minha mala. Cada vez que eu vou à Madeira, eu tenho 2 malas. Uma mala com as roupas e o computador, que normalmente é a bagagem de mão, e a mala alimentar. A mala alimentar normalmente traz cuscuz, feitos em São Vicente,
pelas senhoras da aldeia, que é um cuscuz muito rudimentar, com muita segurelha, que aqui se chama tomilho. Também traz bolos de mel. Antes eram feitos pelas minhas tias, agora são da padaria do Calhau. Faço publicidade. Tem de vir também uma garrafa de vinho madeira, de preferência Boal. Ultimamente também tem vindo rum, de preferência 6 anos, assim, envelhecido em casco de carvalho. Porque a Madeira é o único sítio na Europa que produz rum agrícola. Há 2 sítios no mundo em que se produz rum agrícola, uma é a Madeira e outra é a Martinica. Portanto, se forem a Madeira, não deixem de provar, porque não dá ressaca. É engraçado. E depois também, se for a época, trago anonas. Eu percebi um bocado tarde na vida que a anona era um símbolo de afeto. Porque o meu pai é um daqueles homens muito tradicionais que nunca dizem a um filho: eu gosto de ti. E a anona é o meu fruto favorito. E nós tínhamos uma anoneira, que agora uma estrada levou, porque na Madeira as estradas estão a passar por todo lado. E o meu pai tinha por hábito apanhar as primeiras anonas da árvore, ir ao correio e metê-las numa caixa e enviava-me pelo correio. Aquilo era um balúrdio, enviar anonas pelo correio, mas era assim a melhor coisa do mundo e era a maneira dele mostrar afeto. Portanto, estas coisas da mala alimentar têm um significado que é pessoal, mas também tem um significado, que é para perceber, histórico, porque a história da ilha conta-se em ciclos. Porque a Madeira foi uma colónia e teve um desenvolvimento económico determinado pelo reino que fez com que se desenvolvesse uma lógica de monocultura. Então houve o ciclo do trigo, o ciclo do açúcar, o ciclo do vinho e agora é o ciclo do turismo. Começou lá primeiro, porque a Madeira já tem turistas desde o século XVIII, pelo menos, portanto... foi engraçado também na concepção, ao pensar a ilha, a partir desta mala, pensar na história e depois, quando me surgiu quando se me impôs esta ideia de fazer o livro sobre as mulheres a partir da ilha, impôs-se porque eu estava a fazer a série de reportagens sobre os 600 anos e de repente percebi que eu estava a ouvir muito mais mulheres do que homens. E estava a seguir a minha tendência natural para ouvir os de baixo, os da margem. Ou seja, a mim interessava mais ouvir as bordadeiras do que os empresários do bordado. A mim interessava-me ouvir mais os pescadores ou as mulheres dos pescadores do que os armadores. A mim interessava-me ouvir mais, as viticultoras do que os produtores de vinho. E, portanto, toda essa série já era uma série muito focada no feminino e nos sem poder. E depois, quando comecei a trabalhar no livro, foi uma questão de trazer, acrescentar, não é? Mais camadas, mas foi um trabalho de continuação, não foi deitar muito fora do que eu tinha, se bem que deitei muita coisa fora, porque há sempre muita coisa, quando se entrevista 100 pessoas, quer dizer, depois para que o livro tenha um ritmo, uma coerência e não tenha gordura, é sempre preciso desbastar muito. Tive uma sorte incrível
porque contactei a Bárbara Soares na Bertrand e ela percebeu imediatamente, mas imediatamente, o que era o livro. Um dos capítulos é sobre duas irmãs de Porto Santo, que eu entrevistei primeiro na escola e depois as duas ao mesmo tempo e depois entrevistei-as individualmente. E elas foram empregadas, era aquela que se chamava criadas de servir, quando eram crianças. Uma delas tinha 11 anos, quando foi enviada para o Funchal, para a casa de uma família rica, e a outra tinha 9 anos, quando foi enviada para uma família no centro da vila, em Porto Santo. E a Bárbara percebeu que aquilo era uma história sobre duas mulheres no Porto Santo e era uma história sobre... Aquilo foi uma coisa que aconteceu a milhares de mulheres pelo país fora ao mesmo tempo. Portanto, ela percebeu que aquilo não era um livro sobre a Madeira, era um livro sobre o país. Porque as próprias avós da Bárbara tinham vindo crianças trabalhar como empregadas domésticas para a cidade. E a partir daí, melhor aliada era assim impossível. Acho que ela conseguia explicar o livro 1000 vezes melhor do que eu. E defendê-lo muito bem. E foi assim um prazer também trabalhar com ela, porque, e tenho pena que ela não esteja aqui hoje, porque o jornalismo às vezes é um trabalho, tem um lado de trabalho de grupo, mas também tem um lado, a partir de certa altura, muito solitário. E nós fazemos os textos e passamos aos editores e eles estão naquela máquina louca que é um jornal diário e leem um texto e passam o texto para a frente e já só conseguem ver se tem alguma gralha. Há cada vez menos tempo para discutir o que nós estamos a fazer, para trocar ideias sobre o que nós estamos a fazer. E sinto muita falta disso, desse tempo para o diálogo, para aprender não só com as pessoas que eu entrevisto, mas quase aprendi imenso. E tenho aqui que dizer, a Alexandra já me deu aulas nas entrevistas que me deu. Aprende-se imenso com as pessoas que se entrevista, mas essa parte nas redações também era muito importante e com os cortes todos, com a perda de recursos todas que tem havido na imprensa, é cada vez mais difícil, de facto, ter esse tempo. Não me vou alongar mais. Eu quero muito que vocês conheçam o trabalho da Mariana Camacho. Eu conheci a Mariana durante o Ilhéstico. O Ilhéstico é um roteiro de arte contemporânea que houve no Funchal, organizado para celebrar os 30 anos da Porta 33. Quando eu era adolescente, os miúdos que não encaixavam muito bem fugiam para a Porta 33 e eu era uma dessas que fugia para a Porta 33 e eles aos 30 anos desafiaram vários criativos. E eu percebi que eles também me consideravam uma criativa, fiquei bastante surpreendida. E conheci a Mariana, eu vi a Mariana cantar lá na Porta de 33 e fiquei fascinada. O pai da Mariana, o Rui Camacho, é uma das figuras mais extraordinárias que existe naquela ilha. Ele e as pessoas que trabalham com ele têm dedicado a vida à recolha do cancioneiro madeirense. E a Mariana e o Rodrigo, que ali está, sofreram um bocadinho com isso. Mas ela pega nessas raízes, nessa música tradicional madeirense, que não se resume ao bailinho da Madeira, né? E transforma. E eu gostava que o Rui, se pudesse, lesse um bocadinho do texto da Mariana e depois que a Mariana cantasse
Não sei se a Força Mariana também quer dizer alguma coisa, mas... Obrigada. Este capítulo é tão interessante que é muito difícil escolher o que se ler daqui, porque é realmente... desde o bilhete dela dos 8 anos é maravilhoso, mas portanto eu vou passar um bocadinho mais à frente, esse bilhete é extraordinário. Vou dar um exemplo também, eu acho que também é importante ilustrar aquilo que foi dito aqui. Vieira dá vários, a questão histórica, Vieira dá vários exemplos, incluindo de uma mulher chamada Branca Fernandes, que no seu testamento, em 1571, ordenou diverso destino para as escravas, Juliana e as 3 filhas. A mãe sujeitava-se ao pagamento de 3.000 reais de dívidas do proprietário e a uma missa rezada, sendo acompanhada na alforria pela filha acabada de nascer. As demais filhas, Bárbara, de 7 anos, e Maria, de 3 anos, deveriam servir Jerónimo Ornelas de Abreu por 10 anos e depois, em vida delas, pagar uma missa rezada por alma do dono. Poucos senhores asseguravam subsistência às pessoas que libertavam para que pudessem viver com o mínimo de dignidade, roupa, utensílios, trabalho ou terra. E o preconceito era desmesurado. Não eram vistas como pessoas livres, mas como libertas, sinónimo de perigo, solidárias com escravizadas e propensas a conviver com os trabalhadores a soldo vindos do reino e os malfeitores. Podendo, partiram. As que ficaram acabaram por se misturar até deixarem de se distinguir. Agora, com o seu corpo e com a sua voz, Mariana quer questionar visões cristalizadas, reconhecer o passado, inquietar o presente. Em alguns pedaços do mundo, há museus a reverem a forma como apresentam as suas coleções. Portugal demora a acompanhar o debate sobre o colonialismo. Esse debate que está a levar à retirada de estátuas e à alteração de contos e canções em várias partes do mundo. Mariana não é adepta de esconder. As referências à cor da pele na canção de Embalar e na cantiga da Ceifa, que integram o seu repertório, não lhe causam pudor. Estou a contar uma coisa que tem um contexto rural e histórico, salienta. Quando o faço, estou a falar de todas as pessoas que não têm voz, de todas as pessoas que são subalternizadas, oprimidas de alguma forma. Longe da vista me vai a minha linda nação, madrinha a sua bênção, madrinha a sua bênção. Ai, se me vires dar as velas, não te ponhas a chorar. Bem sabes que dar as velas é dar pano e caminhar. As pedrinhas do calhau
já foi barqueiro, leva-me contigo ao mar. A travessa é comprida, o pior é o bucarão. Ai, a travessa é comprida, o pior é o bucarão. Bem sabes que o mar do norte faz bexiguinhas na mão, faz bexiguinhas na mão. Dura, dura, dura. Dura, dura, dura. Dura, dura, dura. Dura, Obrigada. Obrigada, Ana Cristina, por este trabalho incrível. Eu a cada capítulo choro mais e mais e mais. Já chorei aqui, vou chorar mais, vou continuar a chorar e a cantar. Ouviram a cantiga Longe da Vista Me Vai, que é da zona de Machico, da Madeira, e que eu adoro. E vou continuar com a canção da Ceifa, que também tem assim uma letra super poderosa, que toca em todas as questões de género, classe, subalternidade, raça. E espero que gostem. Eu apanhar
Se não agora contigo, se não fosse a minha mãe, já podia ter casado, já podia ter um filho para me ajudar no sobrando. Tra-ta-ta-ta, 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 tra-ta-ta-ta. Chamaste-me preta, preta. Se eu sou teta, eu sei. Também a garrafa preta serve na mesa do Seria uma casa com flores lindas, com belo jardim, aonde a criança correr a brincar. Seria uma casa no alto do monte, com flores lindas, com belo jardim, aonde a criança correr a brincar. Seria uma casa no alto do monte, com flores lindas, com belo jardim, aonde a criança correr a brincar. Seria uma casa no alto do monte, com flores lindas, com belo jardim, aonde a criança correr a brincar. Seria uma casa no alto do monte, com flores lindas, com belo jardim, aonde a criança correr a brincar. Obrigada. Parabéns, Ana Cristina. Obrigadíssima a todos. Obrigada, Alexandra. Obrigada, Rui. Obrigada. Estou a ficar louca. Obrigada, Samanta. Obrigada, Mariana. Obrigada, Jorge. E obrigada a todos vós por estarem aqui esta noite.